Abram suas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Essa é uma carta que o apóstolo Pedro está escrevendo aos crentes que estão espalhados pelo mundo, em especial na Ásia. Os crentes estavam ali juntos, numa região, você vai lembrar que em Atos 2, vai narrar que está todo mundo ali em Jerusalém, e o Espírito Santo é derramado na festa de Pentecostes, e mesmo que alguns voltassem para suas casas, ainda a igreja se concentrava em Jerusalém. E há uma diáspora acontecendo, eles são forçados a se espalharem, e agora o apóstolo Pedro está escrevendo uma carta a fim de animar essa igreja ainda nova a prosseguir. Essas igrejas que estão espalhadas, veja bem, não tem igreja fundada, não tem prédio, são pessoas. Igreja, eu sei que eu não preciso perder tempo aqui explicando que igreja não é um prédio, não é nenhum tipo de CNPJ, mas os crentes que se reúnem no nome do Senhor, essas igrejas, elas se espalham pela Ásia, e ali, ao animar essa igreja, Pedro traz algumas orientações. Ele vai dizer ao povo eleito do Senhor, estabelecendo uma realidade de dificuldades para essa igreja, ou para essas igrejas. Não se enganem, não resmunguem pelas dificuldades ou pela perseguição, porque isso é um padrão. Basta ser um crente padrão, um crente básico, que você sofrerá, de uma forma ou outra, uma perseguição. Então não reclame das dificuldades, porque isso é inerente à nossa realidade. Pedro também vai cobrar esses eleitos, assim eles os chamam, aos eleitos do Senhor, que vivam em santidade. Isso tudo no capítulo 1. Crente vive em santidade, não há outra maneira de um crente viver que não seja em santidade. Então, ele traz um tema maravilhoso para nós, que é a regeneração. Pedro está dizendo que todo crente, todo eleito, ele é regenerado. O que é você ser regenerado? É você ser gerado novamente. Veja bem, não é ser reformado, não é ser restaurado, você foi regerado, você foi gerado novamente. Esses eleitos que são regenerados, eles ganham uma nova vida em Jesus. Mas veja bem, irmãos, não só uma nova vida em Jesus é ganha, como também esses regenerados ganham uma nova cidadania. Sendo assim, Pedro vai tratar os crentes, os eleitos, os regenerados, como peregrinos neste lugar. Porque não só ganhamos nova vida, mas ganhamos uma nova identidade, e ganhamos então uma nova cidadania. Nós não somos desse lugar, nós agora então podemos viver como santos. Por isso, a patrística, os primeiros pastores tratam a igreja como reunião dos santos, porque somos gerados a partir daquele que é santo. O texto vai dizer, sede santos porque o Senhor é santo. Então, a partir desta nova cidadania, desta nova identidade, dessa nova geração em Jesus, eu posso me parecer com Ele. E Pedro chama essa igreja a viver. Você vive aqui no Brasil, você vive neste tempo ainda caído, mas é necessário já viver como um santo, pois a nossa terra não é esta, a nossa terra é a pátria celestial. Vivamos como tal. E 1 Pedro, no capítulo 2, eu vou expor a partir do versículo 11, diz assim, peço que mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Irmãos, Pedro está repetindo aquela lógica que eu já citei. Ele está repetindo aquilo que ele já explicou no capítulo 1 e no início do capítulo 2. Como estrangeiros, ao termo que ele está utilizando, insisto que, como estrangeiros e peregrinos, vocês se abstenham dos desejos carnais. Então, está claro a orientação petrina,
que quem se abstém, ou quem nega, ou quem luta contra esses desejos carnais, sem ser regenerado, o nome que damos é religioso. Aquele que vai se abster de uma atitude pecaminosa, aquele que abandona o pecado, ou que tenta lutar contra um pecado pelo próprio esforço, sem ser regenerado, esse é apenas um religioso da pior espécie, que tenta emular santidade a partir daquilo que ele é, e não a partir daquilo que ele se pode se tornar em Jesus. Você está entendendo isso? Contudo, aqueles que são os eleitos do Senhor, e são regenerados, esses negam o desejo carnal, não por aquilo que ele era, não por aquilo que ele pode proporcionar, mas porque ele se tornou um peregrino e um estrangeiro nesta terra, porque ele nasceu de novo em Jesus, aquele que é santo. Se eu sou gerado naquele que é santo, agora de maneira orgânica, não por mim, mas pela ação do Espírito Santo, eu consigo buscar a santidade e viver como tal. Então veja bem, Pedro não insiste para que aqueles que leem essa carta sejam peregrinos. Ele não está insistindo, gente, vamos lá, somos estrangeiros aqui. Gente, acorda, nós somos peregrinos. Ele não está insistindo para isso. A insistência de Pedro é, vocês são peregrinos, então vivam como tal. Insisto que, como estrangeiros neste tempo, abram mão do que esse tempo oferece e se apeguem às coisas do alto. Estrangeiro, peregrino, são aqueles que são natural de um outro lugar, querido irmão. Quem é um estrangeiro nesta terra? É aquele que nasceu em outro lugar, que ele tem a sua naturalidade de outro lugar, mas que agora está, mesmo que de forma momentânea, neste lugar aqui. Deu para entender? O peregrino é aquele que nasce em um determinado lugar, mas ele está vivendo em outro, atuando em outro de forma temporária, ou até a sua morte. Ainda assim, mesmo que até a sua morte, ele permanece sendo um peregrino. E toda cultura que ele adquire na sua vida, na sua terra natal, grava isso, toda cultura adquirida na sua originalidade, no lugar onde ele se origina, permanece com ele mesmo em terra estrangeira. Alguns vão dizer que um japonês não coloca jamais o seu hashi enfincado no pote de arroz. Não sei se vocês já ouviram isso. Você não vai ver um japonês, pelo menos dizem por aí, né, a cultura popular vai dizer, e eu confesso que eu não perguntei para um japonês para confirmar, mas dizem que, culturalmente, colocar o hashi enfiado numa tigela de arroz, isso é coisa de funeral. Então, na hora do almoço, na hora da janta, eles não vão enfincar o hashi em cima do arroz, porque é uma questão de morto, celebração da morte, eles não querem fazer isso. Aí esse japonês, ao se mudar para o Brasil, não é pelo simples fato de que agora ele mora no Brasil, que ele vai chegar aqui na hora do almoço e vai enfiar o hashi no arroz, você está entendendo? Porque culturalmente, a cultura que foi construída sobre ele, é que o hashi fica do lado, não enfia no arroz não, isso é coisa de funeral. O que eu estou dizendo, querido irmão, é que de forma debochada e engraçada, que quanto mais tempo passamos no estrangeiro, mais automaticamente ou organicamente abandonamos a nossa cultura natal e nos moldamos a essa cultura presente aonde estamos inseridos. E é sobre isso que Pedro está tratando. Mas os eleitos do Senhor, eles precisam, e a isso Pedro insiste, precisam viver aqui em terra estrangeira, buscando manter a cultura adquirida não aqui, mas no reino dos céus. O peregrino vive em terra estrangeira, mantendo cultura do reino. Por isso, um crente que mantém cultura do reino, mantém santidade, mantém vida de crente, cedo ou tarde ele sofre perseguição porque é estranho. Sabe quando tem alguma coisa, uma farpa no seu dedo, um corpo estranho, e o seu corpo tenta expulsar aquilo? Assim é um crente neste lugar, um peregrino. Por isso acontecem as perseguições com o estrangeiro num país, porque ele é estranho. Assim é com o cidadão dos céus neste tempo. Ele é estranho, sofre perseguições, e aí está o desafio. A nossa vida aqui deve manter as regras da eternidade. O problema é que
quando a realidade se apresenta, quanto mais eu estou aqui, mais eu amo aqui, mais eu entendo os benefícios de me relacionar com as coisas daqui, mais eu tenho prazeres nas coisas daqui, mais eu sei os caminhos para fazer besteira, para fazer o errado aqui. Quando somos estrangeiros, chegamos num lugar. Lá na igreja tem alguns irmãos que são dependentes químicos e estão há 20 anos sem utilizar, por exemplo. Aí ele fala para mim, o irmão lá, pastor, sabe o que é o mais duro? Eu sei o caminho certinho de todas as bocas aqui da região. Veja bem, quanto mais tempo passamos aqui, nós sabemos os atalhos para fazer o que não devemos. Fazer as coisas naturais deste tempo, as coisas naturais desta terra, e abandonamos as coisas daquilo que é a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Insisto, diz Pedro, abstenham-se dos desejos carnais, que guerreiam contra a nossa alma. Eu não preciso dedicar esforços aqui para entendermos que vivermos como este tempo é prejuízo para os eleitos do Senhor. Não é para isso que o Senhor nos criou. E aí, faço uma observação. É por isso que não se cobra santidade para quem não é eleito. É por isso que não se cobra uma vida devocional para quem não é crente em Jesus. Porque essa não é a natureza dele, não é a vocação dele. A santidade é cobrada para quem é crente. Por isso que não é um espanto quando um pastor exorta, ou a igreja exorta um crente que está se desviando. Quem não é da comunidade, quem não entende a palavra de Deus, acha isso um absurdo. Como assim um grupo se reúne para exortar? Eles não entendem. Só se cobra santidade para quem se entregou a Jesus, porque só pode buscar santidade aquele que foi batizado pelo Espírito Santo. Versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam, e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Eu começo uma observação, dizendo que nem tudo o que agrada aos olhos do Senhor, agrada a este tempo. Nem tudo. Você imagina aqueles que ganhavam dinheiro com o espírito de pitonisa ali revelando as coisas, e Paulo vai lá e expulsa aquele espírito daquela pessoa, e o pessoal para de ganhar dinheiro com aquela mulher escravizada ali. Você entende como aquilo que um cidadão do céu faz ofende o cidadão deste tempo? Cedo ou tarde isso vai acontecer. Fez nada de errado, Paulo tomou surra, Paulo foi preso, Paulo foi humilhado. Vivendo a nossa vida de crente, é comum, nós batistas temos uma relação muito íntima com missionários. E um missionário, um belo dia, começou a expor as escrituras, dizendo que o infanticídio dentro da aldeia, isso desagradava ao Senhor. Para eles tudo bem, uma criança nasceu e não mexia uma perna, por exemplo, eles enterravam na hora. E esse missionário, ele sofre as sanções daquela aldeia, daquele grupo. Você está entendendo isso? Mesmo que diante do Senhor seja o correto, mesmo que a gente faça tudo certinho, cedo ou tarde vai desagradar. Cedo ou tarde chega em algo que ofende as pessoas. Sendo assim, entenda que os crentes viviam juntos e agora estão espalhados por todo o mundo. Nós vivemos a comunidade semanalmente, 2 vezes por semana, e a verdade é que a gente encara a realidade quando não estamos juntos. Porque junto é mole a gente ser crente, todo mundo estará em Jerusalém, cultuando ao Senhor, o Espírito desceu, que coisa, vou voltar para casa não, e de repente chega um exército e fala, tu vai embora sim, bota todo mundo para fora, e agora você é crente sozinho. Você, em casa, com acesso à internet, e o vício de pornografia começa a gritar de novo, é ali que a coisa pega. É você sozinho no seu trabalho, com um dinheiro que ainda não entrou no sistema ali dando mole para você. É ali, quando não tem um irmão da sua igreja contigo, que a coisa vai pegar. E Pedro está tratando com essa galera. Vocês estão espalhados agora. Tem que ser crente, peregrino é peregrino, estando na comunidade ou estando separado, irmãos. Japonês é japonês, mesmo estando fora do bairro da Liberdade em São Paulo, quando está aqui no Brasil. E nós, crentes do Senhor, a gente tem que viver como eleitos, estando onde estivermos. E aí, o problema está aí, porque fomos espalhados,
e Pedro orienta: viver como na glória é viver glorificando ao Senhor. Viver neste tempo como se estivéssemos na glória. Você entende que esse é o desafio do crente? A nossa pátria é a eternidade com o Senhor, a Nova Jerusalém. Lá é o nosso lugar, mas ainda não estamos lá. O compromisso do crente é viver aqui como se lá já estivesse, porque o lá já nos pertence pela glória do Senhor. Então o desafio está posto. Viver, irmãos, como na glória, glorifica o Rei da Glória. Se não vive de maneira exemplar, se não vivemos assim, uma hora pegam a gente no pulo. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Tem poucas crianças aqui, então usarei meias palavras. Todo mundo rouba. A gente sabe que todo mundo tem um monte de ladrão aí, irmãos. Sabemos. Todo mundo pega alguma coisa onde sua mão alcança. Todo mundo rouba. Vai o crente roubar. Na primeira ou na segunda pegam ele. O azar, o crente é muito azarado, irmãos. Cara, não todo mundo está vendo todo mundo roubar. Ele está naquela luta. Quando ele vai lá, pega um cara. Meu Deus, pastor, nunca roubei. Todo mundo faz sexo antes do casamento. Está todo mundo aí. Aí o crente faz, já fica grávida. Aí, meu Deus, e crente é assim, né? Ninguém faz nada antes do casamento, até engravidar. Pecado, irmãos. Viva a santidade. E aí engravida. Todo mundo trai. O crente está lá fiel a vida inteira. Aí no dia ele fala: não aguento mais. Ah, fulano merece. E vai lá e trai. E alguém viu e filmou você entrando lá no lugar. E a igreja toda a coisa espalha. Então, meu Deus do céu, e você é exortada. Aí você fica: eu sou muito bobo, eu nunca fiz isso. Por que eu fui fazer agora? Todo mundo faz coisa proibida, escondido. Escondido, todo mundo faz as coisas. E aí, de repente, você pensa: se todo mundo faz, eu posso fazer. Só que minha mãe falava: você não é todo mundo, eu não levei a sério. E aí, de repente, você faz um negócio escondido que ninguém podia saber. Você estava escondido e alguém ficou sabendo, e de repente a coisa espalha. O que eu estou dizendo, irmãos? Sabe por que essas coisas acontecem? Porque o crente regenerado não tem vocação para fazer coisa escondida. O regenerado, o eleito, não tem vocação para fazer sexo antes do casamento. Ele não é vocacionado para trair nem para roubar. Ele é vocacionado e ele é nascido para viver de outra maneira. Os peregrinos não são chamados para desejos carnais. Os regenerados não são chamados para praticarem o mal. E se você, querido irmão, vive fazendo coisa escondido, se você vive roubando, se você vive tendo um relacionamento fora de um casamento diante do Senhor, se você está traindo, se você é talentoso nisso, eu te informo com muita tristeza que você é muito bom nisso para ser regenerado. Você é muito competente nisso para ser regenerado. Possivelmente a sua vida existe a partir de Adão, do pecado, e não a partir de Cristo. Se somos competentes nisso, irmãos, é porque somos nascidos nisso. Sendo assim, se vivemos como aqui, de maneira muito natural, é porque nós somos naturais daqui. Aqui é o seu lugar. Versículos 13 e 14. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Quem é crente, amigos e irmãos, entende a soberania do Senhor, não só sobre a sua vida, mas sobre a história. O eterno Deus, ele é soberano sobre a história. O Senhor decretou todas as coisas na eternidade. Ele não é surpreendido pela história, muito pelo contrário, a história é serva do Senhor. Logo, o crente precisa entender que se Deus é soberano sobre a história, tudo se submete à autoridade do Criador. O que eu estou querendo dizer é que Pedro está tratando algo semelhante ao que Paulo já ensinou em Romanos 13. A orientação paulina é muito semelhante à petrina, que também é muito semelhante ao que o profeta Daniel diz no capítulo 2, dizendo que é Deus quem levanta
e derruba reis. Enquanto os reis estão achando que estão bombando, que estão crescendo, e de repente Daniel fala, mas Deus está levantando alguém lá. Você está entendendo isso? E esse alguém que o profeta falou, que de repente Ciro não era nem importante na Pérsia. A Pérsia não estava nem junto com o reino Medo ainda. E aí Daniel profetiza lá, Deus está levantando alguém que vai libertar o povo, e de fato Deus usa Ciro para libertar o povo, e o povo volta depois da Babilônia para a terra prometida. O Senhor é o rei da história, o Senhor domina todas as coisas. Não se trata, então, de um crente ser um alienado político. A questão não é essa. Se trata de um crente viver a política como crente, entendendo que ele é peregrino, entendendo que ele é estrangeiro, e se eu sou estrangeiro, existe uma lei superior a esta que eu vivo aqui. No Brasil, por exemplo, existem maneiras estabelecidas para se opor ao governo. Deus não está dizendo que você não tem que se opor, só faça isso como um crente. Faça isso cumprindo ao máximo as leis deste tempo. Você ora pelo prefeito? Sim. Você discorda? Sim. Você ora pelo governador? Sim. Você discorda? Sim. E se tiver que fazer algum movimento social ou para que isso aconteça, para que aconteça uma mudança, a gente vai fazer. A questão não é essa, a questão não é a omissão, a questão não é isso. A questão é fazer como um crente. Não façamos como bebês, como moleques ou como crianças, façamos como crentes e não como massa de manobra de político que se diz crente. E aí eu me lembro de Jesus em João 19:11, prestes a ser condenado legalmente. Você compreende isso? O julgamento de Jesus dentro do Sinédrio, ele é ilegal, por isso que Jesus não é apedrejado. Porque inclusive o Senhor, Deus é o Deus da história, e ele seria levantado no madeiro como fora profetizado. Então o julgamento que acontece lá de Jesus, que não sei o que, Caifás, aquele negócio todo, aquilo não funciona, estava contra a lei. E aí levam para Pilatos. E aí, quando Jesus está ali, prestes a ser condenado legalmente, diante de Pilatos, fica em silêncio, e para Pilatos vai falar assim, você está quieto por quê? Eu tenho autoridade, eu posso te condenar. E Jesus diz, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. O Senhor é o Senhor da história. Numa teologia bíblica saudável, irmãos, faz entendermos que crente também não segue as regras deste tempo, somente a todo custo. A questão não é essa. E eu repito, somos peregrinos. As leis do reino de Deus se sobrepõem às leis dos homens, mesmo que isso nos leve à morte. Amém, irmãos? As leis do Senhor se sobrepõem às leis deste tempo, mesmo que isso nos leve à forca, mesmo que isso nos degole, mesmo que isso nos faça sermos rejeitados. Sabe qual era a principal perseguição que os crentes tinham antigamente? Não tinha PROCON, irmãos. Então na comunidade você se convertia, você não compra mais no meu armazém, você não compra mais no meu aviário, aqui eu não te vendo mais. Não tinha PROCON para acionar não, tu vai morrer de fome, não tem iFood para você pedir comida não, tu vai morrer de fome. O que eu estou dizendo aqui, na década de 30, 40, aí surge com o advento do nazismo, um monte de crente apoiando e obedecendo ordens cegamente, ordens imorais, mas ao pé que um monte de crente oficialmente seguia regras humanas, estou seguindo regras, um monte de crente genuíno se levantava contra essas regras imorais, porque ofendiam ao Senhor, e muitos deles foram à morte. Isso não é ilustração, irmãos, isso é realidade, aconteceu. Crente, que às vezes não era nem líder da igreja, e toda a liderança se levantando com o governo, e o cara falava, isso está errado. Eu não sou judeu, mas eu vou tirar esses caras daqui, mesmo que me matem no caminho. E aí na década seguinte, chegamos na década de 50, um monte de crente está apoiando o racismo estabelecido no mundo, e de forma muito evidente nos Estados Unidos. Os crentes, as igrejas estabelecendo padrões e teologias que comprovassem o racismo.
e que mantivessem o racismo como se fosse uma teologia, como se isso partisse das Escrituras. Mas também dentro destas comunidades o Senhor levantou peregrinos para gritar contra essas leis estabelecidas, devidamente aprovadas essas leis, irmãos. Eles se levantam como a diaconisa metodista Rosa Parks, como o pastor batista Martin Luther King. Não, vocês vão matar a gente, mas a gente não vai cumprir essa lei imoral. Eu sou peregrino, tem uma lei superior a essa, e eu não me submeto a esta deste tempo. Um peregrino obedece à lei do reino dos céus. Se as leis deste tempo infringirem as leis desse reino, irmãos, nós vamos nos opor a elas. E possivelmente, quando nos opusermos, nos prenderão, e se puderem, nos matarão. Contudo, se chegarem ao ponto de nos matarem, morreremos como peregrinos, e assim seremos repatriados em casa, na glória com o Senhor. É por isso, inclusive, abro um parênteses aqui, que o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é porque vai dar tudo certo nesse tempo, não. É o seguinte, mesmo que tudo der errado e arranque em tua cabeça, você vai encontrar com o seu Criador, filho. É disso que estamos falando. Isso é evangelho, isso está no centro da igreja de Cristo. Versículo 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Pedro está dizendo que a vida piedosa de um crente, uma vida de oração, leitura bíblica, uma vida devocional, uma vida que vive a caridade, vivendo como representante desse reino, 2 Coríntios 2,15 vai dizer, de sorte somos embaixadores da parte de Cristo. Eu vou falar esse texto, pensem vocês aqui, de sorte que somos embaixadores, vocês sabem que é um embaixador, né? Que representa um reino em outro país. De sorte somos embaixadores da parte de Cristo, e é como se Deus por nós rogasse. Temos um bairro aqui, é como se Deus rogasse por vocês. Rogamos-vos, pois, e aí a soma dizendo para Campo Grande, que vos reconcilieis com Deus. Então, a partir dessa premissa, vivendo como representante do reino dos céus, neste lugar, como embaixadores, nós estamos livres de qualquer acusação, mesmo que sejamos condenados. Você entendeu a sutileza disso? Se a gente vive como crente, nós não merecemos acusações, mesmo que este tempo nos condene, mas as nossas mãos estão limpas. Que erro que eu tenho? O que eu cometi de errado? Eu não deixei você matar um judeu? Eu não deixei você ser racista? Que erro que eu tenho? E eu vou sofrer punições por causa disso? Mesmo que haja punição não há, condenação não há, porque estamos em Cristo Jesus. E aí o capítulo 4 vai falar de maneira maravilhosa, depois você lê com calma, ele desenvolve essa dinâmica da vida do crente e essa realidade de fora da lei. Quanto mais vivemos a partir da palavra, somos tratados como fora da lei, não da lei do Senhor, mas da lei desse tempo. Versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Queridos irmãos, eu sempre digo que uma das coisas favoritas de Satanás, do inimigo, do opositor, é pegar verdades estabelecidas, mudar um pouquinho ela, distorcer um pouquinho ela, para que isso cause erros terríveis. Quando você está num caminho, e você distorce um grauzinho para a esquerda, parece que está no mesmo lugar, mas vai andando 1 quilômetro para você ver o quanto vai se distanciando. Caminha 10 quilômetros para você ver o quanto vai se distanciando. Isso é a artimanha de Satanás. Ele pega uma verdade estabelecida para o Senhor, distorce, os crentes vão sendo enganados, vão sendo levados, e quando se notam, estão mergulhados no pecado. Aí um crente arrogante, por exemplo, vai dizer, eu sou livre e eu falo mesmo, eu estou certo. Se eu estou certo, eu falo mesmo, você querido, com o seu erro. Jesus me libertou, não é você que vai me prender, eu vou falar, se vira com essa verdade que eu estou colocando. E na maioria das vezes ele tem razão, ele está falando a verdade, só que ele é um mal educado, e utilizou essa verdade para a destruição da vida dele e do próximo. Eu ouvi meu pai crescer, eu cresci com meu pai,
Eu cresci ouvindo meu pai dizendo que a verdade dita de uma maneira maldita, maldita é essa verdade. Não pela verdade em si, mas por você que foi interlocutor dela. E você vai matando os outros porque você é um liberto arrogante, que na verdade você não é liberto nem da tua língua. A grande dificuldade da liberdade é você estar livre da necessidade de mostrar que é liberto, inclusive. A gente fica preso nisso. E aí o linguarudo, um amigo meu falava que se língua fosse bom, língua é bom com batata. Um amigo meu falava quando alguém falava demais. A verdade, mesmo sendo verdade, dita de maneira errada, ela pressupõe a destruição, ou seja, use a sua liberdade neste momento, por exemplo, para ficar quieto. Busque uma estratégia, sabedoria no Senhor, para que essa verdade seja abençoadora como ela o é, e não o contrário. Não é porque você é livre, por exemplo, no Rio de Janeiro, que você vai pegar às 4:30 da manhã, 5 da manhã e vai fazer culto no trem. Deixa eu te falar, você é livre, mas existe uma lei municipal, essa dá para segurar. Você não pode fazer o culto na sua igreja. Eu não sei se vocês já perceberam isso. A maioria desses missionários urbanos que pregam em trem, eles não vão para culto em igreja não, irmãos. Eu ouvi esses dias, eu tenho que lidar com a pressão de ficar preso numa igreja. Preso numa igreja? Meu amigo, aqui se reúne quem foi liberto. Você não está entendendo. Então eu vou pregar no trem, e deixando todo mundo com raiva, as pessoas ficam com ódio, irmãos. Eu era crente, já no seminário, as pessoas eu ficava com raiva, você é contra a lei, faz isso não precisa broncar com isso não. Saindo do trem, você pode fazer o culto, é no trem que não pode. Enfim, só desabafei, isso aqui estava nem no esboço. Versículo 17. O fato, irmãos, é que tem tanta coisa que as pessoas já vão ficar com raiva da gente, e a gente vai usar a nossa liberdade para implicar com os outros desnecessariamente, e Deus não precisa da nossa defesa não, nem no Instagram, acredite, nem no Instagram, nem no Twitter, Deus não precisa da nossa defesa. E se alguém fala mal do nosso Senhor, tá tudo bem, e deixa eu te contar um segredo, Deus é bem resolvido, Deus não ficou ofendido. Ele fica ofendido pela vida em pecado em si, não pela frase. A frase é a consequência da queda. Versículo 17. O frango assado chegou aí, ó. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. É engraçado que ele trata aqui, honrem ao rei, e a gente tem que entender que isso já é uma evolução. Você percebe que ele está tratando o rei como um ser humano normal? Isso é novidade, irmãos, aqui para a época, nem filósofo falava sobre isso. Você tem a filosofia mais evoluída da época, que eram os estoicos, que ele vai tratar que não, respeita o rei, porque Deus colocou o rei para ser rei. Você que é escravo, Deus colocou para ser escravo. Isso aqui, irmão, é novidade. Você trata bem o irmão, o rei, como assim na mesma frase? Do mesmo jeito, o mesmo sentimento que eu faço para um, faço para outro. Isso é novidade, está acontecendo aqui, colocando em pé em igualdade os irmãos da igreja e os reis. Então, entendo que Pedro coloca isso aqui para se desdobrar em ações da igreja, porque é muito fácil honrarmos aqueles que têm poder. É muito fácil honrarmos aqueles que têm um poder exercido, seja na igreja ou fora da igreja. Irmão, poxa, que legal que você está aqui. Mas ao irmão da igreja que de repente não tem uma honra atribuída, achamos que ele não tem uma honra natural. E aí, esta igreja que a cada dia se torna mais robusta, onde os ofícios começam a ficar evidenciados, fulano, eu vou chutar aqui, tá? Fulano é diácono, fulano é um pastor, outro é um pastor auxiliar, outro é um ministro, outro de repente é um missionário, aí tem um presbitério, alguma coisa, e a gente começa a tratar diferente, porque há uma honra atribuída. Não, irmãos, a honra de crente é ser nascido em Cristo Jesus. Tratemos todos igual, todos com honra. Assim vivem os peregrinos, honrando a todos. Na igreja a gente é educado
com as pessoas, a gente dá bom dia, a gente é amoroso, a gente é cuidadoso, na nossa comunidade ninguém passa fome, na nossa comunidade ninguém tem luz cortada. Aliás, até tem luz cortada, mas depois que corta a gente se junta e paga lá. Porque geralmente a gente tem vergonha de falar, mas depois que corta não tem mais o que fazer, a gente abre e a gente vai lá e honra. As coisas precisam acontecer de maneira natural. Óbvio que eu não estou reduzindo o papel de uma liderança estabelecida numa igreja. Deus levanta e estabelece pastores e líderes numa comunidade local. Isso é óbvio. E esses merecem honra. Inclusive, ok? Tendo dito isso, querido irmão, eu parto para encerrar minha mensagem, dizendo que essa reunião de crentes aqui começou despretensiosamente, começou sem malícias. Isso não quer dizer que daqui para frente não haja pretensões. Se não tiver cuidado, daqui para frente ela pode ser introduzida por malícias. Esta comunidade que começa de maneira orgânica, que agora toma forma, ela tem novos desafios para seguir sendo uma comunidade do reino, sendo uma agência do reino. Você sabe onde é o endereço oficial do Itaú? Você sabe onde é? Ninguém sabe, mas você sabe onde tem um monte de agência do Itaú, não sabe? A igreja Soma, ela é uma agência do reino dos céus. As pessoas não sabem o endereço do céu, mas elas conhecem a Soma. As pessoas dessa rua, elas passam em frente à Soma. O seu vizinho conhece a Soma por você. Que essa igreja permaneça sendo uma agência do reino dos céus, neste reino local, neste tempo. Querido irmão, não existe compromisso maior para um grupo de crentes eleitos e regenerados do que viver neste reino como cidadão dos céus. Este é o desafio a ser mantido para os próximos 6 anos. Não há igreja que subsiste sem gente regenerada. Isso é aglomeração e é porta para Satanás liderar uma comunidade chamada igreja. Igreja é a reunião dos santos, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Ser regenerado é receber uma nova vida. E se essa nova vida está mais alinhado com o tempo pleno do Senhor, precisamos então viver muito mais alinhado com as coisas do alto do que com as coisas daqui de baixo. Se ser regenerado é ser gerado a partir daquele que é santo, então uma igreja, ela deve viver de forma orgânica, não estou dizendo que é fácil, orgânica, de maneira santa, porque Ele é santo. Somos gerados nele ou não somos gerados nele? Sendo assim, devemos viver de forma condizente, buscando as coisas da eternidade desde já, porque o céu ainda não aconteceu, mas ele é para já, irmãos. Carta aos Efésios vai dizer que o Senhor estabelece a igreja como representante dele, as autoridades, os reinos celestiais, ou seja, se qualquer coisa do universo, quem representa Jesus é a igreja. Neste aniversário, clamo ao Senhor que uma vida em santidade venha muito antes de um CNPJ, amém? Nesse aniversário, clamo ao Senhor que negar pecados venha muito antes de renovação de locação. Clamo ao Senhor que nesse aniversário, todos os passos legais que acontecerão em nome de Jesus, se submetam à legalidade dos céus, que não haja vergonha, que não haja trapaça, que não haja má intenção, muito pelo contrário, que essa igreja seja um lugar onde crentes em Jesus amadureçam na comunidade local. Irmãos, a comunidade local, grava o que eu vou dizer, a comunidade local é a maior evidência do Espírito Santo. Muita gente busca evidência no Espírito Santo em falar em língua, falar em outro idioma, em curar. A maior evidência do Espírito Santo é a comunidade. Porque o Espírito que traz a comunhão, sem o Espírito não tem comunhão. Isso aqui é a evidência do Espírito Santo.
vivamos aqui amadurecendo, orando uns pelos outros, mergulhados em Deus, buscando as disciplinas espirituais, orando, jejuando, lendo a Bíblia, exortando, cuidando um do outro, lendo a Bíblia para estudar, lendo a Bíblia sem ser para estudar. Vocês já fizeram isso? Depois que a gente descobre que a gente tem que estudar a Bíblia, e no meu caso, batista, quem é mais antigo vai... porque, inclusive, um amigo meu, pastor aqui, pastor Isaías, é pastor da Igreja Batista Nova Bereia. Aí os batistas adoravam isso, os bereanos, porque pegam a Bíblia e vai lendo. E a gente se enganou durante muito tempo, irmãos, porque pega a Bíblia só para estudar. Crente precisa abrir a Bíblia para estudar, sim, mas pegar a Bíblia para ler, sem ser para estudar. O que eu estou querendo dizer é que a gente abre as Escrituras cheios de expectativas, mas sem pretensão. Quando a gente vem para estudar, a gente chega com pretensões. É abrir as Escrituras para ser ministrado por ela sem nenhuma pretensão, cheio de expectativa e sem pretensão. Então, irmãos, quem é gerado de novo em Jesus, ama as coisas do alto, odeiam as coisas deste tempo, mata tudo que é terreno e se reveste daquilo que é eterno. Que sejam 6 anos revestidos do Espírito do Senhor, e que essa igreja não dê brecha para que a maldade, a maledicência, a vaidade tome lugar. Muito pelo contrário, que tudo isso seja jogado para fora e que essa igreja dê lugar para o Espírito do Senhor atuar aqui. Que Deus lhes abençoe. Amém.